Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e mais uma vez, aqui mais um vídeo, vamos reagir, aí ao amigo Tonho, Tonho Piranda, e mais uma das suas rocatrices, das mucuronhas aí, Vamos reagir aí no caso, as alegações aí, Então vamos reagir aqui, a pedido de um leitor, para a gente responder isso. Então vamos aqui dar umas risadas com o amigo Tonho, amigo Tonho Miranda, muito conhecido aí para nos fazer rir com suas alegações. Então, desde já, pessoal, peço que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam o vídeo, já deem um like aqui, tá, pessoal? E cliquem no sininho para ver se vocês estão recebendo as notificações, tá certo, pessoal? Peço para que vocês ajudem o meu canal a crescer, tá bom? Quanto mais vocês curtirem e comentarem, mais eu respondo aí também céticos, porque a finalidade aqui do meu canal é dar evidências do teísmo, do cristianismo, da confiabilidade, da Bíblia e tudo mais, e também responder aos céticos. Tudo que vocês também forem comprar na Amazon, livros e tal, recomendo que vocês comprem pelo meu link na minha loja, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então vamos ver aqui mais umas alegações do Tonho, suas fanfarronices, que eu sempre digo, pessoal, que é impressionante a obsessão desse Tonho, que não é historiador, sim palpiteiro, em tentar alegar inutilmente a historicidade de Jesus, negar a historicidade de Jesus. Já demonstramos que nenhum historiador ou acadêmico sério duvida da existência histórica de Jesus. Mas esses ateístas de YouTube que têm um público desinformado insistem nessa paranoia, de alegação, esses miticistas aí, Então, a gente vai ver aqui no caso, tá? Ele passou, a gente sabe que ele passou por isso. E o que... Não sabemos se houve um Jesus histórico, não existe prova disso. Isso é uma invenção do século XVIII. É uma hipótese de que existia um camponês analfabeto, falante aramaico, dos cafundós da Galileia, que inspirou o mito do personagem Jesus. Mas isso é só uma hipótese que até hoje não tem nenhuma corroboração. Tá, aí eu te pergunto, que fontes você está citando? Que fontes você cita? Que autoridades, que bibliografia você cita? Não, você só cita coisa da sua cabeça, você só está citando alegações. Simplesmente notem que o Tonho, ele simplesmente fala coisas simplistas e não prova nada. Ele simplesmente fala, não, são fantasias, não sei o que lá, são hipóteses, não prova, mas não prova nada, não dá bibliografia de nada, fonte de nada que ele está falando. A afirmação do Miranda de que não sabemos se houve um Jesus histórico contradiz a opinião de uma vasta maioria de estudiosos do Novo Testamento e historiadores. Existe um consenso esmagador entre os especialistas de que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica que viveu na Galiléia do primeiro século depois de Cristo. Notem o descaso, o sarcasmo que esse sujeito usa. Sabe? É infantil, é uma risada infantil, é uma expressão infantil de falar, sabe? Um público infantil, porque realmente é muito infantil o público que segue esses canais ateístas, Então vocês veem essa carinha de zombaria, é realmente absurdo, que esse pessoal faz. Falam para um público que não é leitor, falam para um público que não estuda, porque realmente eles ignoram, simplesmente ele fala ali para o pessoal aceitar sem pestanejar, sem critério nenhum, certo? Então, é interessante que ele não usa essa mesma risadinha, essa mesma zombaria para outros personagens históricos muito menos mencionados e que têm aceitação histórica comprovada. Eu já cito exemplo aí, claro, de Alexandre o Grande, por exemplo. Nós vemos que Alexandre o Grande foi mencionado por Plutarco 400 anos depois que ele existiu. E nós não duvidamos da existência de Alexandre o Grande. E mesmo outros personagens também que tiveram feitos, no caso aparentemente ali, extraordinários, diferentes, e não duvidamos da sua existência. Então, que critério o Tonho aí, o Piranda, com suas risadinhas infantis, tenta descartar, diferenciar? Que critério ele usa para diferenciar o Jesus? Eu já disse que esse termo Jesus histórico, nós vamos falar isso mais para frente. Que critério ele usa para fazer essa diferença, essa distinção? Não existe. Então, ele simplesmente, com essa visão naturalista infantil, ele tenta negar os eventos sobrenaturais também. Mas nós vamos falar para eles. Vamos, por enquanto, falar sobre Jesus ali no caso ali. Então, se fosse um simples camponês da Galileia, como fala ali, como esse pessoal tenta alegar, como pode explicar que ele influenciou todo mundo com seus pensamentos? Certo? Então é preciso entender isso, tá, pessoal?
Agora vamos ver o que verdadeiros estudiosos dizem. Eu vou citar só alguns aqui, porque a matéria completa está no nosso blog aí, vocês podem ver. Mas o Michael Grant, por exemplo, historiador, não é palpiteiro de YouTube, tá? Ele escreveu: devemos usar para o Novo Testamento o mesmo critério que usamos para outros escritos antigos que contêm informações históricas. Se fizermos isso, teremos de aceitar que Jesus realmente existiu. Se rejeitarmos a existência de Jesus, então podemos rejeitar também a existência de vários personagens históricos pagãos que ninguém duvida que existiram. E o próprio, olha só que interessante, pessoal, um acadêmico falando, não um palpiteiro de YouTube ali, tá? Então, e outra coisa, o Bart Ehrman, que é o queridinho aí dos céticos, né? Ele já falou também, é inegável a historicidade de Jesus, e mesmo outros personagens históricos que nós temos, né, até o próprio Barack Obama, outros ali mais recentes, que também, George Washington, que também tiveram eventos aparentemente extraordinários ou histórias sobre volta dele, e ninguém duvida que existiram. Então, esse carinha aí simplesmente parece que não quer que Jesus exista e faz de tudo para dizer isso, para ligar para o seu público, né, que é desinformado, né, essa alegação, né, que vai de encontro a todo estudioso, né, todo consenso. Né. Realmente, esses ateístas, é isso que eu falo, que nesse ponto eles não são honestos intelectualmente, porque só usam esse critério contra Jesus, né, mas não fazem isso com outros personagens. Né. Rudolf Bultmann também, né, já afirmou: a dúvida quanto à existência de Jesus não tem base nem merece ser contestada. Ninguém em sã consciência pode duvidar que Jesus foi o fundador do cristianismo. Quer dizer, a loucura desse pessoal, desses ateístas, né? Ok, você pode ter dúvidas sobre os eventos sobrenaturais, isso é outra história, isso é outro ponto. Mas sobre a historicidade, a importância, os relatos, a confiabilidade dos relatos bíblicos, simplesmente esses meninos ateístas, né? Eu chamo de infantis, palpiteiro, de YouTube, tentarem descartar o Novo Testamento como fonte histórica, é absurdo, é absurdo. O respeitado historiador Will Durant argumentou de maneira similar, explicando: seria um milagre ainda mais incrível que apenas uma geração, uns tantos homens simples e rudes, que se chamavam de cristãos, inventasse uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus, uma moral tão elevada e uma tão inspiradora ideia da fraternidade humana. Então, tá vendo aí, Tonho? Então, não é palpite, tá vendo, amigo? Não é palpite, coisa que sai da cabeça ali, tá? Como esse pessoal faz só para ganhar visualizações, para ganhar curtida, fazem vídeos polêmicos. Porque esses ateístas, né, Babino, alguns outros gostam de fazer esses vídeos com thumbnails polêmicas, né, para atrair o pessoal. É preciso ter cuidado, pessoal. Vamos falar a forma aqui correta, né? Então a gente pode perguntar o seguinte, Tonho, né? Poderia um personagem mítico, alguém que realmente nunca existiu, ter influenciado a história humana de uma maneira tão notável? Porque é o seguinte, eu não vejo você fazendo essas mesmas alegações aí com o Papai Noel, não vejo você fazendo essas alegações com o Moço Pai, outras coisas que vocês alegam são. Mas como Jesus influenciou toda a cultura, toda a história. Então, né, até o ponto de você negar que AC, né, e DC significam antes e depois de Cristo, né, você tenta falar era comum aí, simplesmente que essa raiva, essa obsessão contra Jesus, não sei por quê. Por que isso? Né? Ok, se a pessoa tem críticas contra as seitas, e Jesus não é culpado disso. O cristianismo não é culpado disso. Mas é outra coisa. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Né? Eu acho que isso aí ninguém fala isso não, hein? Eu, pelo menos, eu conheço muitos ateus, muitos céticos, agnósticos, né? E essas pessoas não pedem DNA de Adão, essas pessoas não pedem foto de Jesus, não pedem nada disso, tá? Pedem documentos, citações, fontes ali do período em que a pessoa teria vivido supostamente, ou algum contexto que faça sentido, coisa do tipo, tá? Agora isso aí de foto, de DNA, isso aí eu nunca vi, tá? Nunca vi. Particularmente, eu não sei outras pessoas, às vezes deve ter gente aí que pediu isso, né? Ah, tá. E o engraçado é que você ignora os mesmos relatos confiáveis que, além do Novo Testamento, certo? Nós já explicamos, já demonstramos que podem ser levados a sério, sim. São relatos históricos, sim. Tá? Os evangelhos são gênero de biografia greco-romana, sim. Tá? Porque você não duvida de outros relatos iguais assim. Então você fala isso. É claro que ninguém vai pedir DNA de Jesus. Você mesmo concordou aí. Nós temos máquinas fotográficas ali para tirar foto. Mas você duvida e põe dúvidas e achincalha esses mesmos relatos confiáveis sobre Jesus. Já falamos sobre o testemunho flaviano, que você aí põe dúvida, né? E já falamos que José sim mencionou Jesus em duas partes, certo?
e tentam, vocês de toda forma negar isso, né? Então nós vemos que sim, Jesus foi mencionado, os próprios Elástico, Tácito, Suetônio. Então vocês veem o desespero desses ateístas, né? Agora ainda com essa mais teoria maluca e pirada da teoria flaviana, né? Que Jesus é uma invenção romana, certo, pessoal? Então esse pessoal é muito curioso, né? Eu já falo, eles tiram sarro do pessoal da Terra plana, mas eles mesmos são conspiracionistas, né? Porque todo esse pessoal que não aceita que Jesus existiu é conspiracionista, é miticista, né? E que são ridicularizados pelos acadêmicos, né? Só são levados a sério por esses moleques de YouTube, né? Esse pessoal de YouTube que tem esse publiquinho aí, a única coisa que eles querem é ter visualização, o canal crescer em cima de alegações, porque é aquilo que nós pensamos. Vamos ver se interagem sério mesmo, né? Sobre isso, tá bom? Eu recomendo para vocês, pessoal, o livro Jesus Fabricado, de Craig Evans, tá bom, pessoal? Outro livro sensacional eu tenho aqui. Eu também tenho livros que não têm circulação, saíram ainda bem que eu tenho esse livro, né? E que fala sobre como os acadêmicos atuais distorcem o evangelho. É um livro fantástico, está aqui no meu blog, o link está aqui também na descrição, recomendo vocês adquirirem, tá? Os comentários de Bruce colocam a discussão em perspectiva. Nenhum estudioso clássico ouviria um argumento de que a autenticidade de Heródoto ou Tucídides está em dúvida porque os primeiros manuscritos de suas obras, que são de alguma utilidade para nós, são mais de 1.300 anos depois dos originais. Então, olha só, ninguém tem dúvida deles, dos escritos dele, Aristóteles, Platão e tudo. Mas eles põem dúvidas sobre o Novo Testamento, sendo que a distância entre eles e os eventos são muito poucos, são décadas, são anos. É o mais atestado da história, né? Mais atestado da antiguidade, nesse sentido. Então é incrível como o próprio Piranda ali tenta alegar, não, mas nós temos que citar documentos coerentes. Mas os Novos Testamentos são esses documentos, e não são tendenciosos. Somente uma pessoa muito desinformada para alegar que só porque o Novo Testamento, a Bíblia, fala sobre ali Jesus, está sendo tendencioso. Porque se fosse assim, eu também teria que negar o seu vídeo, porque é tendencioso, porque é de um ateísta. Eu não vou ler nenhum livro de ateu, porque é escrito por um ateu. Ora, meu amiguinho, nós não vemos a verdade por esse aspecto. A verdade não é julgada por se fulano ou ciclano escreveu. A verdade ela é julgada pelos fatos, pelas circunstanciais que todos os argumentos reunidos formam a conclusão, correto? Então é preciso entender isso. Eu recomendo que você conheça aquele detetive, o Wallace lá, que fala sobre isso, sobre essa questão de como resolver como um crime, a mesma prova que se usa na desvendar um crime, são usados ali para descobrir sobre o Novo Testamento e nós confiarmos nos relatos do Novo Testamento, nos relatos do Evangelho. E que vocês fazem de tudo inutilmente para tentar desacreditar, que não faz sentido nenhum, né? Então é preciso ver isso, tá bom, pessoal? Aqui, se vocês querem ver centenas de evidências, mais aí vocês podem ver no nosso e-book A Ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? O link também está aqui na descrição, tá? Então vocês podem ver que há evidência interna, a evidência externa corroborando a confiabilidade da Bíblia, e vocês podem ver tudo isso aqui. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aí. Mesmo porque trabalha com lacunas. Você tem o próprio Sérgio colocou aqui não, agora se foi ele, se foi o Raim, colocou aqui, são modelos. São modelos. Você tem hipótese, alguns colocam uma hierarquia que outros não aceitam. Você tem primeiro o fato científico, depois... Tu vê que o cara pediu uma prova da existência de Jesus. Aí o cara começou, né, a fazer um discurso porque não tem provas. Não existe instante tardia. Só. É o que... Peraí, prova isso pra mim então. Prova isso. De onde você tirou isso? Prove as suas fontes. Prove isso que são simplesmente fantasiosas, são invenções. Prove. Você não provou nada, Antônio. Você não citou bibliografia nenhuma, você não citou referência nenhuma. Tá? Não estou vendo isso, estou vendo suas opiniões. E isso não conta, né? Opinião sem comprovação, sem atestação, não é muito, né? Então é interessante que esse pessoal aí critica quando a gente cita aqui historiador, quando nós citamos, mas eles mesmos fazem alegações que eles querem que o pessoal aceite essas palavras dele como verdadeiras. Então eu pergunto, Tony, como você chegou nessa conclusão? Né? Pergunta aí, como você chegou nessa conclusão? Tá? Sim, nós temos evidências e muitas evidências, né? Ou seja, nós sabemos hoje que a importância de Jesus é conhecida, tudo mais, mas na época não. Na época não, um simples camponês não ia ter inscrição na parede, não ia ter lá como Pôncio Pilatos teve, certo?
obviamente que Jesus foi crescendo, a importância, porque a igreja também foi crescendo, as comunidades cristãs foram crescendo. Mas daí você negar a historicidade, a importância desse começo, dessa teologia toda também, é absurdo. Né? Você vai ter que descobrir quem inventou todas essas histórias ou dizeres sobre Jesus. Porque você só está levando a questão para outro ponto, e não é assim. A explicação mais simples é que realmente Jesus fundou o cristianismo, o teísmo, né? Ou no caso ali, o judaísmo no Antigo Testamento, e Jesus no caso, fundou ali a igreja no Novo Testamento. Né? Que tem. Vamos ver a explicação dele aí. Tem hipótese de trabalho, depois você tem a teoria, depois vira lei, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Não. Ó, senão você não teria, né, da lei de Newton para a relatividade geral de Einstein, né? Não teria isso. As teorias, elas podem englobar também leis, tá? E uma série de outras coisas. A teoria é um conjunto científico que pode englobar a hipótese, né, teoremas, leis e etc. Tá bom? Tá, aí lá vem o cientificismo mirim, né, no caso dele. Né? Já falamos sobre isso, no caso. É muito engraçado, né, esses cientificistas, né, que tentam dizer que a ciência descobre tudo. Meu amigo, a ciência não descobre nada. Quem descobre são cientistas. A ciência é uma ferramenta do conhecimento. Né? Então, tentar negar a teologia, a importância da religião e só valorizar a ciência é absurdo. Então, nós vemos que os dois lados caminham, sim. Né? A teologia é um campo válido, sim. Tá? Então, a ciência realmente envolve essas teorias tudo. Só que vocês mesmos estão fazendo teorias de conspiração que não existem. Né? Vocês são amiguinhos lá da teoria flaviana, né? Ó, por favor, né, mano? Dá um tempo. Que isso? Eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências. De que Jesus... Vinha nessa loucura. Todo mundo briga por causa do programa e... Gente, valeu, viu? Vocês me deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então... Olha como é que ele mudou a questão, né? Quais são as provas de que Jesus existiu? Aí agora é de que o cristianismo é autêntico. Né? Quem é esperto... Agora eu que vou imitar você, né? Imitadorzinho. O risadinho aqui é muito engraçado, né? Ele tenta de toda forma negar as fontes, né, históricas sobre Jesus, as menções, né? Não, é fraude, é interpolação cristã. Cristã invenção. Mas é incrível, ele tenta de todo jeito negar, é muito divertido. Né? Sabe, vai de encontro a todo o consenso histórico, acadêmico, é interessante. Interessante, até para dar risada mesmo, cara, é um monte de rir. Se ligou, né? Na estratégia. Vamos lá. Esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digito. Não, mas ninguém pediu isso, cara. Tá vendo? A estratégia é falar algo absurdo, cria-se um espantalho, ninguém falou que quer DNA de Jesus, que quer foto de Jesus. Até que quem pede isso aí é doido, né? É maluco quem pede isso aí, porque não existiam essas coisas lá na época, né? Aí ele pega esse espantalho para poder trazer alguma outra coisa mais palatável para um público leigo. Vamos ver o que ele vai fazer com essa estratégia dele aí. Vamos lá. É interessante, né? Que você sempre tenta descartar as provas, ali, no caso, as evidências do próprio Novo Testamento, as testemunhas oculares. Né? A intenção dos amigos aí é sempre dizer que é mito, não sei o que lá, tudo, né? Só que não dão provas para isso, né? Porque se nós formos ver os mentores desse pessoal aí, são sempre miticistas, que não são levados a sério pela academia, né? Então é óbvio que ele não usa esse mesmo critério. E que a pergunta que eu faço para o Tonho é o seguinte: ô Tonho, já que você gosta tanto de evidências, eu também gosto, nós temos que ter evidência, né? Agora me prova a existência de Aníbal, do general Aníbal. Prova para mim que ele invadiu ali Roma com os elefantes e tudo mais, nos Alpes, né? Me prova a existência dele aí. Se você trazer evidências dele realmente, como você quer para Jesus, eu converso aqui com você, sabe? Me traga as evidências de Aníbal. Meu amigo, tem vários personagens históricos que nós aceitamos e que não tem comprovação direta, não tem essa comprovação. Então,
Você fala a verdade, vocês têm birrinha de Jesus porque é um assunto espiritual que envolve autoridade moral. É isso. É por isso que os ateus têm problema, os ateístas têm crítica com Jesus. Não é por causa da historicidade, sendo que Jesus, o ensinamento moral dele, mesmo ateus concordam com o valor moral de Jesus, tá? Existe até um site que chama História para Ateus, que é feito por um ateu. Então, veja esse pessoal aí, pessoal de YouTube, que só quer crescer em cima de like, né, visualizações, mas deixem de falar essas coisas importantes, as informações, certo? Que nós temos e sabemos. Além das muitas predições messiânicas no Antigo Testamento, nenhum dos 4 evangelhos ou os outros 23 documentos do Novo Testamento faria o menor sentido se Jesus nunca tivesse vivido. Será que toda a cavalgada de personagens históricas bem conhecidos do século I, que interagiram com Jesus, lidou no vácuo? Pensa aí. Herodes o Grande tentou exterminar um fantasma infantil? Os sumos sacerdotes judeus Anás e Caifás entrevistaram um espírito? Será que o governador romano Pôncio Pilatos julgou um fantasma na Sexta-feira Santa? Ou Paulo e outros apóstolos deram a vida para o mito? Ninguém duvida que os nomes acima são bem conhecidos tanto por fontes sagradas como seculares, bem como por evidências arqueológicas, e são, portanto, históricos. O mesmo se aplica claramente a Jesus de Nazaré. Mas por que então não se permite a Jesus o luxo, entre aspas, de realmente ter vivido como os demais? Por que o duplo padrão aqui? Então é isso que eu falo. Os ateístas aí, esses ateístas de YouTube, esses palpiteiros, eles usam duplo padrão, né? 2 pesos, 2 medidas. Para outros personagens escritos é uma coisa, para a Bíblia é outra, né? Tá ao lado do Judas mesmo. Não é assim. O relato dos evangelhos é a prova. Entenderam, galera? É o que eu falo para vocês. As únicas evidências de Jesus se resumem a Novo Testamento e fraudes cristãs tardias. Só isso. Se você não tiver fé nisso aqui e achar que isso aqui é uma biografia de Jesus, acabou as provas de Jesus. É isso aqui. Isso e fraude tardia. Pronto. Acabou. Não existe. De um relato. Tá, Tonho. Agora me prove que o Novo Testamento e a Bíblia não podem ser levados a sério. Fora as caricaturas que vocês fazem, fora o espantalho que vocês fazem, né? Que foram escritos por autores anônimos, que foi mito, que foi invenção, não sei o quê. Cara, patético. Tô morrendo de rir aqui, tá? Não sei se eu rio mais da sua risada ou das suas alegações que você está fazendo, porque realmente não dá. O que é isso? Sabe? Descartar a Bíblia. Isso é coisa para... Vocês vejam que vai falando aqui sem fonte, sem nada, sem citar biografia, sem citar outros historiadores que complementam isso. Não, é o doutor, né, que está falando ali. Então a pessoa tem que aceitar, né? Eu, sei lá, sabe, eu prefiro confiar nos testemunhos antigos, patrícios, de quem viveu ali mais testemunho ocular perto de Jesus, do que nesse pessoal de YouTube, que vocês não acham? Quem que vocês vão confiar mais? Em quem vocês vão confiar mais? Tá bom, pessoal? Então é importante salientar tudo isso, tá bom, pessoal? Né? Então é isso. Então a gente precisa ver essas coisas aí, tá? Então, outros escritores, né? Outro longo parágrafo poderia ter dedicado aos escritos dos primeiros pais da igreja, alguns dos quais tiveram contato próximo com personalidades do Novo Testamento. O discípulo de Jesus, João, por exemplo, mais tarde tornou-se bispo da igreja de Éfeso. Um dos seus alunos foi Policarpo, bispo de Esmirna, e um aluno seu, por sua vez, foi Irineu de Lyon. A peça central em todos os seus escritos foi Jesus Cristo o Messias. Ou seja, Tonho, se Jesus não existiu, meu amigo, toda essa complexidade, vamos usar na Vale de Oca, né? Na Vale de Oca aqui, a explicação mais simples, né? Se Jesus não existiu, como se explicam então todos esses personagens históricos que se devem à sua menção a ele, tá? Então, amigo, para de fazer espantalho, para de fazer caricatura, que não está dando certo não, tá? Por exemplo. Será que o relato dos evangelhos é fictício ou verdadeiro? O que vocês acham? Eu acho que é verdadeiro, são verdadeiros sim, ainda mais considerando todo o contexto e estudo sobre eles, né? E nós sabemos separar muito bem mitos e lendas de relatos, né? A gente sabe, né? As pessoas bem informadas sabem o que é uma biografia estilo greco-romana, certo? Então nós sabemos muito bem diferenciar o que são relatos ali miraculosos, o porquê estão relacionados com esses eventos históricos, a importância de Jesus, a importância teológica de Jesus, tá? Então não é esse simplismo que vocês falam, não.
Espírito Santo. Bom? Será que o homem andou sobre as águas? Pessoas ressuscitaram? Será que o universo surgiu do nada, a matéria eterna, a vida veio da não vida? Será que a lógica veio da não razão? Será que a consciência veio da não consciência? E muitas outras coisas, né? Então nós temos que analisar as duas coisas, né, Tonho? Né? Não é tão simples assim, né? Essa caricatura, né? Você simplesmente debochar dos milagres não faz sentido, não aumenta o seu argumento, dar risadinhas não favorece argumento nenhum, tá? Só mostra que a pessoa precisa crer, né? Então assim, não adianta, sabe, negar os eventos sobrenaturais a priori, né? Porque eu penso assim, se Deus criou o universo, que é o mais difícil que existe, criou o tempo, matéria e espaço, o que é um milagre fazer andar sobre as águas, ressuscitar mortos, né? Então, a sua negação anti-sobrenatural faz sentido, só faz sentido para o seu público aí, né? Então, a negação dos milagres em si não favorece o argumento, não favorece, né? Tentar distinguir. Eu já falei, esse Jesus histórico, realmente, o termo foi inventado no século XVIII. Eu não concordo com esse termo muito bem. Mas, ok, eu costumo falar sobre a historicidade de Jesus, né? Então, nós precisamos analisar aí, né? Por que isso aí também. O próprio Jesus ressuscitou e saiu voando. Será que... Sim, leia o livro de Gary Habermas, lá onde ele mostra fatos concordados até mesmo entre historiadores ateus sobre esses eventos, que não são simples de negar. Aí. Você parece estar falando aí, o público está falando que para aceitar, são o público que não lê, né? O público que não vê muita informação, vai aceitar simplesmente vídeo YouTube. Porque vídeo YouTube, a pessoa só precisa sentar e assistir, ela não precisa pensar muito, ler. É importante, pessoal, ver criticamente esses vídeos. Transformou água em vinho, curou cegos, curou paralíticos, expulsou demônios em porcos. Será que tudo isso aí é fictício ou é verdadeiro? E daí você sempre tenta de novo alegar, Jesus é cópia de Hércules, Jesus é cópia de Horus, aquelas bobagenzinhas de mitos, né? Me diga você, né? Se você tiver dois neurônios funcionando, você vai me saber dizer isso aí tranquilamente. Porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. Nossa! Olha o argumento, galera. Se a ressurreição não fosse verdadeira, não iam colocar o testemunho de uma mulher porque a mulher não tinha valor. Rapaz, olha isso aí, hein? Olha a prova de que Jesus existiu e ressuscitou. Caraca, o testemunho da Maria Madalena de ter chegado no túmulo e encontrado o túmulo vazio. Rapaz, muito científico, tá? Muito credível, né? Ó, tá no nível de quem pediu Tonho, eu digo assim, é impressionante sua alegação aí, né? Porque sua desinformação parece que você não sabe que isso que está mencionando aí da questão do testemunho das mulheres não era em qualquer momento, certo? Era somente em alguns casos de processos legais, tá? Nunca em nenhum momento disse que o testemunho das mulheres não era confiável. Ali o Novo Testamento está dizendo que respeitou, emancipou ainda mais o papel das mulheres, salientou, mas em nenhum momento disso, porque o Tonho aqui ele vai mencionar, né? Ele vai mencionar, porque então na Bíblia tem livro de Esther, livro de Ruth. Ora, porque não é disso que nós estamos falando. Ali as mulheres tinham essa questão, eram em processos legais, em alguns tribunais, em alguns momentos, os judeus tinham esse costume, tá? Mas não é isso que é ensinado na Bíblia, no Novo Testamento, tá? Então, fora outros testemunhos oculares, fora isso tudo, nós temos. Mas, de novo, é engraçado que ele usa esse mesmo critério para outros personagens, né? O DNA e a foto de Jesus, essa pseudagem aí, tá, Rodrigo Silva? Então, assim, se a mulher, o valor do testemunho da mulher não tinha força, então tem que rasgar a história de Esther, né? Tem que rasgar a história de várias mulheres da Bíblia que foram, né, ali importantes. Porque se o testemunho delas não vale, então boa parte da Bíblia hebraica tem que ir pro lixo, né? Várias mulheres aí valorosas que você tem no texto hebraico, você tem que pegar, rasgar e jogar fora. Não é isso? Não, Tony, como eu já expliquei, isso aí era o costume de alguns judeus, em alguns casos de tribunais de processos legais. Não eram sobre os escritos proféticos, escritos bíblicos. Tem nada a ver isso que você está falando, tá? Oh!
Jesus fazia tudo o contrário que era para fazer, justamente. É uma propaganda romana antissemita, antijudaica, meu corego. Por isso que é um personagem fabricado. Por quem? Por Roma. De novo essa teoria maluca aí de que os romanos inventaram Jesus, né? Já detonei isso aí várias vezes aqui no blog, né? Essa teoria maluca que nenhum aceita, né? Mas só Tonho e seus amigos aí falam, né? Quem inventou isso aí foi esse cara aqui, ó, também, tá? Joseph Ettinger. Então aqui nós estamos num artigo no blog do Logos. Vocês podem ver mais sobre tudo isso. Já foi detonado aqui. Eu não preciso repetir o que eu já falei, né? Então nós vemos que eles usam uma coisa chamada paralelismo, né? Paralelo, que não faz sentido nenhum. Então há muitos problemas, né? Aqui, ó, os supostos paralelos são tudo menos paralelos. Por exemplo, Ettinger diz que quando Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens, este é um código secreto relacionado a uma cena da guerra judaica. Então vocês podem ver tudo aqui, pessoal, detonado todas essas alegações aí que esse pessoal fala, tá bom? A história de ressurreição, ninguém acredita nisso. Tanto que os judeus não acreditaram. Os judeus não acreditaram nesse personagem inventado por Roma, porque não seguia nenhum dos preceitos messiânicos, não seguiam as tradições e leis judaicas. Simples. Entendeu? Já é uma história absurda demais. Eu estou aqui, né, no site do Reasons to Believe, do astrofísico Hugh Ross. Ele escreveu um artigo interessante que eu vou colocar no Logos lá, né, sobre a profecia cumprida, evidência da confiabilidade da Bíblia, onde ele mostra as probabilidades das profecias messiânicas terem se cumprido em Jesus. Tá? Eu vou pôr o artigo mais detalhado aqui, mas só vou citar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, algum tempo antes de 500 a.C., o profeta Daniel proclamou que o tão esperado Messias de Israel começaria seu ministério público 483 anos após a emissão de um decreto para reconstruir Jerusalém. Tá? Ele predisse que ainda que o Messias seria cortado, morto, que este evento ocorria antes de uma segunda destruição. Tá? O artigo eu vou deixar completo aqui, mas olha só, probabilidade de realização casual, 1 em 10 elevado a 5. Tá? Então, aqui tem outro, ó. Aproximadamente 700 a.C., o profeta Miqueias nomeou a pequena vila de Belém como local de nascimento do Messias. O cumprimento dessa profecia do nascimento de Cristo é um dos fatos mais conhecidos e celebrados da história. Probabilidade de realização casual, 1 em 10 elevado à quinta potência. Então tem muitos outros aqui, pessoal, evidenciando as profecias sobre Jesus, que ele cumpriu sim as profecias messiânicas. Ou seja, por que os judeus não aceitaram Jesus? Simplesmente porque eles estavam esperando também, alguns estavam esperando ali o Messias político, né, que viesse libertar de Roma, e não entenderam a missão também espiritual e redentora de Jesus, tá bom? Tá bom. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão e justiça social frequentemente conflitavam com os valores do Império Romano. A crucificação era uma forma de punição humilhante reservada para traidores e criminosos, que seria incoerente com a figura de um líder romano idealizado. A mensagem de Jesus se espalhou rapidamente e organicamente, sem controle direto do Império Romano. É sua teoria aí, a sua ideia, que é meio maluca essa teoria dos flavianos aí, que não faz sentido nenhum, que não há corroboração de outros acadêmicos, né? Então a gente vê que esse pessoal só é levado a sério por esse pessoal aí, né? O Novo Testamento é a antítese da Bíblia hebraica. Por isso. Detalhe, o próprio estudo. Eu estou aqui no blog do Logos, né, pessoal? Já respondi esse vídeo aí, eu detonei esse vídeo aqui no artigo completo. Recomendo que vocês vejam, acessem, o link está aqui na descrição. Eu não vou falar tudo, mas tem aqui muito conteúdo interessante, que não tem lugar nenhum, né? Esse pessoal aí que diz a teoria flaviana aí, né? Eu tenho informação aqui interessante, né? O Dr. Christopher Hodgins, da Universidade da Carolina do Norte, diz o seguinte, lá sobre Marcos 1:1, né? Que diz aqui, ó, certo? Essa frase grega aqui, ó. Evangelio tou Augustou Caesarou huiou tou Theou. O início das boas novas de Augusto César, filho de Deus, do Deus. Estátuas e monumentos foram gravados com palavras como essas em homenagem à descendência de Augusto, de seu pai adotivo, o divino Júlio. Então, pessoal, recomendo que vocês vejam aqui esse artigo que responde toda essa ligação aí de propaganda romana, tá bom? Tá tudo aqui no Logos aqui, tá bom? Aqui eu coloco aqui os minutos que a pessoa fez a ligação, tá? E aqui a resposta. E logo após o Tonho vai falar sobre opinião, né? Um apelo à autoridade. Todo método científico. Tá vendo?
Aí já é o apelo à autoridade, né? O próprio Stuart Mill, que era ateu, o que tem opinião de alguém, cara? Falou que Jesus existiu, ele existiu por causa disso? Não. Se um crente falar que Jesus existiu por causa disso, ele existiu por causa disso? Não. Tem que ter evidência e não fulano falou, Beltrano disse. Pela autoridade, olha as evidências. Olha as evidências. Que triste, hein, cara? Que triste. Tony, da mesma forma eu posso descartar essas opiniões também, né? Porque além desse pessoal de YouTube ser palpiteiro de YouTube, né, como eu falo, né? Então esse pessoal fica falando, notem que ele aqui não citou fonte nenhuma, não citou evidência nenhuma para suas alegações. E o público dele aqui curtindo, aceitando, né? Então, pessoal, tome cuidado com isso. Vejam bem isso, tome cuidado com isso, tá bom, pessoal? Bom. Tu tem que seguir lá os deuses romanos, a filosofia romana, né? O próprio Justino Marte fala isso. O apologista do meado do segundo século. Olha, isso aí que a gente está falando de Jesus, para vocês não é nada de novo. Vai parecer que estamos imitando o dogma de Platão, vai parecer que estamos falando aí... Ó, pessoal, refutei essa alegação dele, né, sobre Justino Marte, certo? Nenhuma dessas mitologias que ele cita influenciou o mundo como a Bíblia, certo? Então, acho interessante a disfarçatez que esse pessoal debochado faz, né? Esses ateístas de YouTube, tá? Então, recomendo que vocês vejam aqui no Logos, comprem esse livro aqui por esse link aqui, vocês vão aqui, ó, Buy on Amazon, comprem na Amazon aqui pelo meu link. Esse livro aqui, ó, O Livro que Fez Seu Mundo, tá? Não vão lá no Google e comprem em outro lugar, não. Compre aqui no meu blog, que assim vocês me apoiam e eu continuo fazendo vídeos, tá? Então, o que acontece? Ele alega lá sobre Justino, né? Só que é o seguinte, recomendo que vocês vejam aqui, ó. Justino não estava falando que o cristianismo veio do paganismo, ele reconhecia que alguns elementos podiam ser comparados. No entanto, ele argumentava que essas semelhanças eram superficiais e que a história de Cristo era fundamentalmente diferente dos mitos em vários aspectos, tá? Então, vejam, pessoal, dê uma olhada aqui, tá? Então, vocês veem que o Tonho aqui, ele tira do contexto, tá? Ignora, porque Justino não negava que houvesse semelhanças superficiais entre a história de Cristo. No entanto, ele argumentava que essas semelhanças eram superficiais e que a história de Cristo era fundamentalmente diferente dos mitos pagãos, tá? Então, vocês podem ver, tem os outros escritos do pai da igreja, tá? E aqui é o seguinte, ó, Justino escreveu, se, portanto, né, vamos entender o que ele escreveu, se, portanto, em alguns pontos, tá? Porque o Tonho, ele adora falar lá, tal, né? Que a imitação teve influência dos pagãos nos escritos do Novo Testamento, né? Ensinamos as mesmas coisas que os poetas e filósofos a quem você honra. Em alguns outros pontos somos mais completos e mais divinos em nosso ensino. E se nós sozinhos fornecemos prova do que afirmamos, quer dizer, o cristianismo é totalmente diferente, é isso que ele está falando aqui, ó. Porque somos injustamente odiados. Né? O que Justino realmente diz é que quando os demônios ouviram, através dos profetas, que Cristo viria, eles apresentaram vários dos chamados filhos de Zeus. A intenção era fazer os homens suporem que o que foi dito sobre Jesus era apenas meras histórias. Contudo, como Justino argumentará, ou como ele disse, deixará claro, os demônios não entenderam o que os profetas estavam dizendo e, portanto, cometeram erros. Então, vocês podem ver aqui, tá? Aí ele vai lá, o Tonho vai falar sobre os filhos de Zeus, outras imitações, né? Mas nenhum dos filhos de Zeus foi crucificado. Esses filhos, como Justino lista mais tarde, são Hermes, Asclepio e Dionísio. Todos eles nasceram da união sexual, né? Então, o que você vê que Justino estava realmente querendo dizer, tá? Ao contrário que o Simplório aí fala, né? Ele não estava dizendo que a doutrina cristã veio ali dos mitos pagãos, né? Ele dizia que eles morreram de maneiras diferentes. Então, Justino nos diz diretamente que não, eles não foram crucificados como Jesus, tá? A narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. Querigma. É claro que é diferente, Rodrigo Silva. Ali tem um autor criando ou contando a história de uma pessoa histórica, de uma figura real. Nos evangelhos, você tem aqui uma fabricação, onde está pegando dos evangelhos para a Bíblia hebraica, para falar que Jesus cumpriu, que a vida de Jesus é toda idêntica à Bíblia hebraica. Em várias... Então aí o Tonho tenta, né, distinguir entre a autoria dos livros ali, né, que ele chama de os outros históricos, né, dos evangelhos, tentando dizer que os outros lá são históricos, os evangelhos são lendários, né.
Só que olha só o que verdadeiros estudiosos dizem, né, no caso, né? Eu já falei lá também com o astrofísico Hugh Ross, vou publicar esse artigo do Logos. Ele publicou um artigo mostrando as probabilidades de Jesus ter cumprido as profecias, né? Então vou postar aqui no Logos. E, por exemplo, o Craig Neer, que diz o seguinte: a maioria dos estudiosos evangélicos que hoje vê os evangelhos como pertencentes ao gênero da biografia antiga, tanto os apoiantes como os detratores reconhecem agora este consenso geral. Só o Tonho que não está informado, né? Que esses ateístas de YouTube mirins, né, que falam com o público desinformado, não sabem das coisas, né? Os evangelhos relativos ao caráter biográfico dos evangelhos fecharam assim o círculo. Os evangelhos, durante muito tempo, vistos como algum tipo de biografia até o século XX, agora são amplamente vistos novamente como biografia. Tá? Então, isso aqui é a atualidade do consenso de estudo acadêmico. Não é palpite de YouTube, não. Isso aqui é estudo sério, tá, pessoal? Então, os evangelhos pertencem ao gênero da biografia greco-romana. É um tipo de bioi, tá? O Philip aqui diz, né? O Philip Stadler. A biografia filosófica revelou o caráter moral de seus sujeitos e relação dos seus ensinamentos e suas vidas, né? Então, vocês podem ver aqui, tem toda essa informação, ó, Aristoxeno, aluno de Aristóteles, escreveu sobre Pitágoras. Então aqui fala que os evangelhos também pertencem a essa categoria. Tá? Então vocês podem ver toda a biografia aqui, as fontes estão aqui no Logos, tá bom? No artigo. Tá? Os grandes historiadores greco-romanos testemunharam regularmente que seu conteúdo derivava da experiência de primeira mão, ou a sua própria, ou das testemunhas que interrogaram. Ou pelo menos era fundamentado em depoimentos de testemunhas. Tá? Então, para 5 exemplos simples a mais, temos Joséfo, Lucas, Tácito, Nepos, Políbio, Xenofonte. Então, vocês podem ver, foram todos escritos, olha, eu vi eventos XYZ em primeira mão. Quer dizer, os autores evangélicos têm esse mesmo estilo, né? O Filóstrato aqui, ó, Filóstrato, tá? Então, vocês podem ver todas essas evidências aqui, ó. O historiador Craig Evans, né? Historiadores e arqueólogos consideram corretamente os escritos do Novo Testamento como antigos e geralmente confiáveis. Não estou dizendo que eles acham que os evangelhos canônicos são inerrantes. Muitos desses estudiosos veem Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos como fontes valiosas, sem as quais o trabalho histórico e arqueológico nesse campo de estudo e neste período de tempo seria muito mais difícil. Quer dizer, análise simplista, infantil de quinta série, né, do Tonho e seus amigos, né, não faz sentido nenhum, né? Manda esse vídeo dele aí para um historiador sério. Não vai ter sentido, né? Então vocês vejam, pessoal, que é muito sério aqui. Então, sim, os evangelhos são levados ali, no caso, né, a sério. Né? Então vocês podem ver, tá bom, pessoal? Então, ao contrário do que ele diz, no caso, que os evangelhos são simplesmente coleção, são ali, no caso, mitos, nós podemos saber que são originários de fontes, certo? Fontes orais seguras e confiáveis. Certo? E aqui vocês podem ver, os evangelhos são escritos em gênero literário diferente dos mitos gregos, como Odisseia. E enquanto os mitos gregos são frequentemente lendas fantasiosas que misturam elementos sobrenaturais e humanos, os evangelhos são relatos históricos e biográficos que buscam transmitir eventos reais da vida de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Já falei sobre isso, pessoal. Esses ateístas de YouTube, né? Esses palpiteiros de YouTube, têm uma visão antissobrenatural. Então, óbvio que eles vão negar por isso que eles são contra a Bíblia, né? Eles negam todo o evento, né? Ali no caso, certo? Como fantasiosos, eles negam todo evento sobrenatural. Cheio de mitos, cheio de parábolas, cheio de coisas fantasiosas. Diferente do relato de uma pessoa histórica que pode ter muita coisa inventada também, mas que está tratando de eventos reais e não de eventos fantasiosos, mitológicos, removidos da Bíblia hebraica para ser ressignificado em um novo personagem no Novo Testamento, né? Fora os outros mitos que inspiraram Jesus, até mesmo mitos que são ali hebraicos, né? Como, por exemplo, o Melquisedeque, né? A ascensão de Isaías, etc., né? Os mitos gnósticos, tudo isso aí, tá? Vamos continuar. Então, ele só se esquece de falar, né, que há uma distinção muito grande, né? Porque os evangelhos foram escritos também com testemunhas oculares e fontes primárias. Como C.S. Lewis disse, não teve tempo para desenvolver lendas
Não teve tempo para incluir. Eu já falei, eu proponho esse desafio aí para esse Tonho aí. Ele não faz essa mesma análise Chinfrim para outros escritos históricos, para outros escritos da antiguidade. Não faz. Só que ele não usa esse mesmo critério. Né? Ele tenta fazer uma distinção. E nota, de novo, ele não citou fonte nenhuma. Né? Os evangelhos do Novo Testamento foram escritos por testemunhos oculares dos eventos ou por aqueles que entrevistaram testemunhos oculares. Né? Então aqui vocês vejam, por isso que esse Tonho aí e outros tentam sempre trazer, sem prova nenhuma, os evangelhos para o século II, né? Porque assim fica mais fácil de alegar que teve manipulação, né? Sendo que eles não provam nada disso. Né? Então eles se baseiam em fontes primárias, né? Sendo que outros escritos ali, Suetônio, mesmo outros Tácito, outros historiadores de outros personagens, se baseiam em fatos de segunda e terceira mão. Então que tem detalhes específicos sobre locais, pessoas e eventos. Tá? Contos mitológicos não vão ter esses níveis de detalhes, tá? Como Atos, por exemplo, dos apóstolos. Contos mitológicos só contam só eventos puramente fantasiosos, não tem nada a ver. E o que diferencia os diferencia dos mitos, que tendem a ser mais abstratos e fantasiosos. Além disso, temos a confiabilidade dos manuscritos antigos, o impacto e a influência histórica, o impacto do Evangelho do Novo Testamento tiveram um impacto significativo na história e na cultura ocidental, mudando valores, instituições e pensamento ético. Tenta mencionar o mesmo aí para outros mitos, tá? Que simplesmente são estudados mesmo, como mitos, como fantasias, são importantes para a cultura. Mas fala para mim se está no mesmo nível do Novo Testamento. Ah, Tonho, tem a dó, né? Tem a dó. Então, é isso aí, né? Aí os caras estavam falando que eles são testemunha de milagres, né? De coisas sobrenaturais, de ressurreição, de cura de milhares de pessoas, e isso aí não é histórico, tá? Peraí, Tonho, como você sabe que não é histórico? Como você sabe que eles não foram testemunhas? Sabe, sei lá, eu tenho uma leve desconfiança que eu prefiro confiar mais deles do que em vocês aí de YouTube, sabe? Esses pessoalzinho de quinta série aí de YouTube, tá? Ginasial, certo? Que não sabe nem que comeram ontem. Aí fica falando sem fonte, sem análise textual, sem analisar autores, sabe? Então, assim, incrível. Ele fica analisando critérios que não existem, sabe? Esses outros aí vídeos, tudo para alegar essas coisas. Então, eu vejo isso. Quero ver nesse sentido. Quero ver você provar que não são históricos. Por quê? Só de simplesmente descartar algo como sobrenatural não é histórico? Que critério é esse? Sendo que outros também, nós vamos ver isso depois, outros personagens históricos também tiveram eventos miraculosos envolvidos nele, nem por isso deixaram de ser históricos. Então é muito estranho isso aí, né? Aqui ó, tem um artigo no Logos, aqui, ó, no artigo está escrito, ó, o próprio Ehrman, é claro, não afirma que os milagres de Jesus sejam históricos. Ele está aberto, no entanto, sobre o fato de que a sua razão para não fazer é que eles são milagres, e, portanto, ele afirma, por definição, improváveis, senão impossíveis. Sua pressuposição contra a aceitação de milagres pelos historiadores é que o move, e não qualquer evidência real contra os milagres. A questão aqui, mais uma vez, é que todas as tradições mais antigas atestam que Jesus operou milagres. Tá bom, pessoal? Então vocês vejam aqui o artigo, tá bom? E como o Ehrman mesmo falou, mesmo personagens sobre George Washington e outros tiveram eventos lendários em torno dele, né? Mas não significa que George Washington não existiu, tá? Então olha só. Então, precisamos ver isso aí. Muitas vezes são contadas histórias não históricas sobre figuras históricas. Na verdade, elas tendem a atraí-las. Isso vale duplamente para a história de milagres contada sobre grandes homens do mundo antigo. Tá? Então vocês precisam ver isso aqui. Ó. Elas são uma forma de indicar e enfatizar a grandeza do grande homem. Tá? Então é preciso entender isso aí. Tá bom? Sem contar que esses textos são lá do segundo século, né? Quero ver você provar isso. Prova para mim que eles são do segundo século. De novo, eles vão citar essa que os evangelhos são do século II. Não, pessoal. A maioria dos estudiosos, mesmo céticos, data os evangelhos em algum momento entre os intervalos abaixo. Ó. Marcos, entre 60 e 75, Mateus, 65 a 85, Lucas, 65 a 95 e João, 75 a 100. Tá? Então é isso, pessoal. Então aqui está a fonte, vocês podem ver aqui. Note que o Tonho não citou fonte nenhuma. Não citou, ele te alegou lá. E o público dele que não lê vai aceitar, né? Como verdade, né? Então, né? Nossa! Olha o efeito. Quantos morreram lá na religião druida, cara? Quantos morreram? Não, agora vem essa aí, né? Quantos morreram por outros pensamentos e religiões, no caso, né? Já falei sobre isso aqui também, certo? Já falei, porque é o seguinte, aqui está primeiro, as pessoas não morrem pelo que sabem ser mentira. Tá? Então notem o contexto totalmente diferente.
tá? Ele tenta comparar aí pessoas morrendo por outros pensamentos, ideologias ou religiões com a morte ali, tá? Então, sim, muita gente morreu por uma mentira, mas sempre acreditou que era verdade. Agora, você me ouviu? Sim, muitas pessoas morreram por mentiras, mas sempre acreditaram que era verdade. Aqui está o problema. Se a ressurreição era uma mentira, eles tinham que saber disso. Então eles, vejam, em suas próprias palavras disseram, durante 40 dias viveram com ele com muitas provas convincentes que ele havia ressuscitado dos mortos. Ou seja, se isso não fosse verdade, então eles tinham que saber disso. Então, olha, Tony, é completamente diferente o contexto aqui. E sobre essa alegação que não teve perseguição dos cristãos, aqui também tem um artigo aqui sobre isso, tá bom? Ué, até hoje nós temos influência dos mitos romanos, das leis romanas, dos mitos gregos, das leis, dos mitos egípcios, dos contos egípcios. Até hoje, cara. Olha, nossa, isso é evidência de quê? Isso é prova de quê? Nada. Olha o nível, hein? Olha, um PhD com esse nível de argumentação. Vamos lá, para vocês verem. Agora indo para a arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Prova sim, Tônio. Prova que houve uma pessoa real chamada Jesus, de Nazaré, Jesus Cristo, que influenciou a história humana e dividiu a história até em duas. E que você insiste em falar era comum, antes da era comum. E o que dividiu essa era comum? Jesus Cristo. Vocês viram que ele acabou de mencionar que os cristãos davam a vida por Cristo, por Jesus. Aí Plínio está escrevendo uma carta dizendo que os cristãos adoraram os deuses romanos. Ué. Olha a palhaçada aqui. Olha o tirando o contexto, A sessão, programa tirando o contexto, Aqui Plínio não estava falando dos cristãos praticantes, ele estava falando dos apóstatas. Notem bem, aqueles que negaram ser ou ter sido, olha só. Então, ele não estava falando aqui da igreja, ele estava falando de cristãos que negaram por causa foram forçados também e tiveram que negar a Cristo. Nada de novo, Cristãos e não de Jesus, tá? Na verdade, esses cristãos aí podem até ser um tal de Cristo. Tá bom. E Plínio falou ali, Eles adoram a Cristo como um Deus, tá? Ele estava escrevendo a carta ali ao imperador Trajano, Então, Tony, tenha dó, Precisa conhecer uma história, Vamos lá. Então, estamos aqui no blog do Logos. Vocês podem ver aqui mais resposta, tá? Essa questão aí que sempre eles falam, era Crestos, que estavam falando, A confusão pode surgir o fato de que Plínio escreveu cristianos em sua carta, mas isso é considerado uma ortografia alternativa de cristianos, que significa cristãos. Ora, esse nome tem que vir de alguém, Cristo, Ungido, Crestos, era um nome comum entre os escravos libertos da época, mas Plínio claramente estava se referindo a Cristo, o fundador do cristianismo, e não a pessoa chamada Crestos, tá? Então, é importante considerar o contexto da histórica, Então, aqui, os cristãos não adoravam o sol, mas sim a Deus, conforme revelado em Jesus Cristo, tá? Então, é preciso ver isso aí, tá bom, pessoal? Do que oculta Jesus. Se você duvida, olha aí, esse daí é uma estátua de Mitra, onde você... Tá, eu quero saber de onde essa estátua, eu quero saber fonte. Bom, não cita, Mas, de novo, essa balela aí que o cristianismo tem influência de Mitra, já falamos sobre isso, já detonamos isso, ele continua, Nada a ver, Então, o que acontece? As crenças do mitraísmo são distintas daquelas do cristianismo. Era uma religião, o mitraísmo era uma religião de mistérios. Então, aqui, não tem nada a ver aqui, ó. O historiador, Edwin Yamauchi, rejeita essa hipótese e afirmar que aqueles que procuram aduzir Mitra como um protótipo de Cristo ressuscitado ignoram a data tardia da expansão do mitraísmo para o Ocidente. Então é mais provável que o mitraísmo copiou o cristianismo ao contrário. Então é preciso ver isso aí, pessoal. Não é essa coisa simplista. Tá assim no caso, não achei referência aqui de Mitra, sendo chamado assim. Não achei essa referência de Mitra, chamado Christos. Não achei, tá? E Plínio descreveu suas interações cristãs em uma carta, já falamos sobre isso, tá? Ele mencionou os cristãos em nenhum, tá? Então a gente vê sobre isso aqui, tá? Entende? Como existe muita desinformação, muita informação falsa. E sem contar que Suetônio, por sua... Não, meu amigo, aqui ele está falando que houve o distúrbio por instigação
por causa de Crestos, ou que no caso ali está aqui falando. Então vamos ver a resposta aqui. Suetônio está confusamente se referindo a Jesus, embora ele solete seu nome corretamente, possa até pensar que ele ainda está na terra. Tá? Está aqui na fonte do livro, ó, tá? The Mind of the Apostle. Né? Então vocês podem ver tudo isso. Essa menção a Jesus é notável, porque Suetônio era um ex-advogado, ex-secretário-chefe do imperador Adriano. Ele provavelmente tinha algum acesso a documentos e registros do Estado. Então, quer dizer, ele era uma pessoa bem informada, né, Thor? Então, curiosamente, Atos 18, 2, aqui tem também faz o paralelo desse evento. Ali Paulo encontrou um judeu. Então vocês podem ver tudo aqui, tá bom, pessoal? A referência mais conhecida a cristãos sendo culpados pelo incêndio de Roma. Aqui ele vai falar no caso lá, né? Os cristãos que puseram fogo em Roma, e Nero começou a perseguir os cristãos, é uma coisa que vem lá do século IV, século V. Aí de novo eu pergunto, cadê a fonte disso? Não cita nada. Engraçado que ele joga a alegação aqui, o público dele aceita. Sem pestanejar, não dá para entender um negócio desse. Prova para mim que essas alegações aí, prova para mim que essa questão dos cristãos aí foram do século IV. Ah, tem a dó, né? Então aqui vocês podem ver aqui a referência mais conhecida dos cristãos, todo mundo concorda que foi Tácito. Tá ali no primeiro, ele já mencionou, culpou os cristãos pelo incêndio de Roma em 64. É incrível esse pessoal que tenta sempre jogar mais para frente, sem tentar negar a existência histórica de Jesus e os cristãos. E outra coisa, ele alega interpolações aqui, mas não prova nada. Cadê essas interpolações? Prove que são interpolações, prove fontes. Bíblia, Novo Testamento, né? E historiador. Ah, Tato, de novo você vai tentar negar o testemunho flaviano, né? Que já falamos sim, que os historiadores concordam, historiadores, não palpiteiros de tudo, né? Que sim, o núcleo ali é de Joséfo, tá? Pode ter tido interpolações, mas toda a passagem não é inventada, fraudulenta, como esse pessoal miticista alega, né? E Joséfo mencionou Jesus em 2 pontos ali, tá? Nós já falamos sobre isso, não vou precisar responder tudo de novo. Então é incrível. E nota que ele não citou fonte nenhuma, né? Fonte nenhuma. Sempre alega que houve manipulação, mas não prova nada. Não prova nenhuma coisa. Certo? De Cesareia. É isso, galera. Não, para esse pessoal, Eusébio de Cesareia inventou tudo, né? Inventou tudo, nossa, inventou tudo. Já falamos sobre isso, que sim, Joséfo, há provas antes mesmo de Eusébio mencionando o texto do testemunho. Então, pessoal, não adianta, esse pessoal aí viaja a maionese, não é possível. Sabe, nós temos testemunho dos próprios pais ali, no caso Policarpo, que foi discípulo de João. E outro pessoal, não dá, né, pessoal? Esse pessoal miticista não é levado a sério, né? Não é. A biografia Mentira. Alexandre o Grande tem estátuas, moedas. Olha a prova do Antônio, olha a ligação do Antônio. Alexandre o Grande teve estátuas, moedas, cidade. Ah, gente, então para Jesus então também tem estátuas, tem imagens e tudo mais também comprovando Jesus. Por esse critério do Tonho, nós também podemos dizer que Jesus foi histórico, porque tem as mesmas comprovações, certo, pessoal? Não, pessoal. Uma coisa que o Tonho esquece de falar aqui é que Alexandre o Grande só foi mencionado 400 anos, 300, 400 anos depois da existência dele, por Plutarco, né? Nós temos a informação aqui no Logos com fontes, tá? Então aqui parece que esquece aqui, tá? Que foi mencionado muito depois da existência dele, tá? E sendo que com Jesus temos fontes dentro de 10 anos de sua vida e uma série de outras fontes dentro de 20, 70 anos. Ou seja, muito mais comprovado que a história de Alexandre o Grande. Fala sério, o Tonho e esse pessoalzinho aí só nega Jesus porque tem eventos sobrenaturais relatados. Se Jesus fosse simplesmente viesse aqui para ensinar uma moral, ensinar leis, ele não ia falar tanto. Porque nota que o Tonho fica falando aí de outros personagens, fica questionando a existência de outros personagens da história. Não fica. Mas só com Jesus eles pegam no pé, né? Então o trauma é com Jesus. Por quê? Porque esse viés antissobrenatural, esse viés de negar essa moralidade. Porque se a história de Jesus fosse simplista, como esse pessoal quer, eles não fariam tanto vídeo tentando refutar Jesus. Vídeo 24 horas por dia, porque parece que estão em vídeo fazendo vídeo. Então não dá para entender essa negação. E esse pessoal é ridicularizado pelos acadêmicos. Né? Ridicularizado. Só aqui que eles ficam com essa risadinha, né? Só que eles ficam esse público aqui. Então, pessoal, por favor, né, pessoal? Não dá para aguentar isso, né, no caso, né? Jesus está na escala de personagem fictício, na prateleira com Zeus.
Tá, por qual critério? Sabia que você é historiador? Ah, entendi. Por qual critério? Qual critério você faz essa distinção? Nenhuma. Você sabe? A pessoa fala, tem que saber que fontes você usa, que critério metodológico você está usando. Está usando nenhum. Está usando seu viés aí, no caso, para falar isso. Ah, gente, tenha dó. Jesus foi humano, sim. Jesus foi homem e Deus. Pelo estudo teológico, a gente chega a essa conclusão. O estudo histórico, nós chegamos à conclusão que houve o homem Jesus, sim, tal, mas também por outros dedos. Nós vemos que levam até. Nós sabemos que Jesus é divino, é Deus também, certo? Prateleira dos personagens fictícios e não na prateleira das pessoas com lastro real, tá? Essa questão de Jesus poder ter sido homem é uma invenção do século XVIII. Que até então, para todo mundo, Jesus era o próprio Deus. Tá bom, que até o século XVIII todo mundo pensava que Jesus era só um espírito, né? Não existiu como figura real. Ah, Tony, tenha dó, né? Tenha dó. O que é isso, meu? O que é isso? Né? Sendo que nós temos testemunhos, próprios testemunhos oculares ali, os próprios discípulos, testemunhos próximos discípulos, Pápias, Policarpo, e todos viveram ali no primeiro século, que viram, que afirmaram a historicidade, a carnalidade, a presencial de Jesus, né? Então, que é isso? Né? Bom, o resto das bobagens aqui do amigo não vou nem responder, né, pessoal? Então é isso aí, né? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, pessoal, tá bom? Deem um apoio aqui no meu canal, tá? O Pix está aqui na descrição e vocês podem ver. Tá bom, pessoal?